Boa noite, igreja. Muito bem. Bom, semana passada nós começamos essa nova série aqui na igreja, que se intitula, sempre me esqueço, O Nariz é Nosso Latifúndio. E semana passada nós falamos um pouco sobre ego, como que nós temos uma necessidade muito grande de pensarmos em nós mesmos. Sempre nós estamos pensando em nós. De diversas formas, nós sempre vamos buscando meio que enaltecer o nosso ego. Nós vimos algumas características a respeito desse ego. Esse ego nada mais é do que a nossa natureza sem Deus, a nossa natureza pecadora. Vimos então essa necessidade que o ser humano tem de encontrar a sua identidade ou também de encontrar o seu valor. Mas sempre que o ser humano foca em buscar o seu valor, a sua identidade em si, ele começa a entrar aí numa guerra e numa busca insaciável. Não há o que o ser humano faça que preencha o seu ego, não na ideia dele estar inflado, mas sim dele estar satisfeito. Hoje, então, nós vamos seguir um pouco falando sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre a identidade que Cristo nos dá, tá? A identidade que nós temos em Jesus. Tá? Então, esse vai ser o objetivo nosso durante essa noite. Tá? Não sei se você lembra do exemplo que nós demos semana passada a respeito de uma entrevista da Maradona. Nossa, da Maradona, olha só. Uma entrevista, da Madonna, que ela sempre estava em busca de uma aprovação, de um veredito, definitivo. Ela sempre estava em busca de um valor, que alguém lhe dissesse que ela tinha um valor, que ela era especial. E ela mostrou ali também na sua resposta o quanto isso era ineficaz. Porque num dia ela se sentia muito bem, ela se sentia muito especial, mas, de repente, no outro dia, com as críticas, ela via meio que o seu valor se perder pelas suas mãos. Então, hoje nós vamos falar sobre identidade, sobre o valor definitivo que nós temos em Cristo. Essa é a grande diferença. Enquanto no mundo nós encontramos um valor provisório, muitas vezes falso, muitas vezes ilusório, que nós precisamos sempre estar em busca, sempre estar meio que renovando essa identidade. Em Jesus nós temos um veredito já definitivo, nós já temos um valor já definitivo de quem nós somos. Amém? Bom, primeiro nós vamos ver como o mundo tem construído a sua identidade, de que maneira que a nossa sociedade hoje tem construído, tem buscado formar a sua identidade. E o primeiro ponto aqui é que nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem buscado basear a sua identidade nos sentimentos. E você precisa saber que basear a nossa identidade nos sentimentos é ineficaz. Principalmente porque os sentimentos, eles são instáveis. Os sentimentos, eles variam, eles mudam. Jeremias 17:9 tem aquele famoso texto que nós sempre estamos lembrando aqui, que enganoso é
o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, os sentimentos, eles nos enganam, tá? A nossa cultura contemporânea, ela tem uma frase muito conhecida, muito famosa, que você com certeza já ouviu, ou já falou, ou já declarou para alguém, né? Siga o seu coração. Seus sentimentos vão revelar quem você é. Eu acredito sim que os sentimentos de alguma forma revelam quem nós somos. Só que você não vai gostar de saber a resposta. Ou você vai ser enganado pelo seu coração e pensar uma coisa totalmente diferente da realidade que nós somos. Esse pensamento está muito em alta na nossa sociedade, nos nossos dias, né, que tem levado muitas pessoas a construírem a sua identidade baseado em percepções subjetivas, em inclinações momentâneas. Ou seja, o que significa isso? As pessoas têm construído a identidade baseado nas suas experiências. Eu sou assim porque eu senti algo numa experiência que eu tive, então eu acredito que eu sou isso, eu sou fruto de experiências que eu estou tendo. Alguns exemplos bem atuais que nós estamos vendo muito próximos de nós, as pessoas construindo, por exemplo, a sua identidade em torno da sua orientação sexual, construindo a sua identidade em torno dos seus desejos e sentimentos, emoções que são transitórias. O que significa isso? Mudam. Estão sempre mudando, estão sempre se alternando. E elas constroem a sua identidade baseada nesses desejos transitórios, na expectativa que estão construindo a sua identidade em uma verdade absoluta. Ou seja, elas estão construindo quem realmente elas são, elas acreditam nisso, baseado então nas suas experiências, nos seus desejos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Nós temos visto muito também as pessoas chegarem ao extremo de acreditarem serem animais, né? Tem um nome para isso, transespécie. As pessoas estão construindo a sua identidade em personagens fictícios, estão moldando a sua identidade em sensações, sem nenhuma referência à realidade. As pessoas estão vivendo em uma realidade paralela, muito longe, né, da realidade objetiva da criação de Deus. Então, a internet está lotada, a nossa sociedade está lotada de pessoas que se identificam, né? Essa é a expressão do momento, né? Se identificam como um cavalo, como um cachorro. E é triste isso é muito triste. Esses exemplos mostram que sentimentos, eles não são uma fonte confiável de identidade. Eles mudam. Eles estão sempre mudando, eles estão sempre se alternando. Diferentemente do nosso Deus, que Ele é constante. Entenda uma coisa, está no nosso planejamento falar muito mais sobre sentimento e emoções. Sentimentos, emoções não são ruins, são bons, fazem parte da nossa constituição como seres humanos. Mas sentimentos, emoções não dizem quem nós somos, não constroem a nossa identidade. Essa é a questão aqui. Nós não somos construídos baseado naquilo que nós somos, sentimos.
não somos construídos pelos arrepios. Não é isso que molda a nossa identidade, não é isso que diz quem nós somos. Como eu falei, eles mudam a todo tempo. Você quer saber como um sentimento muda, como uma emoção muda? É só você olhar para um adolescente. Você já olhou para um adolescente? Já observou um adolescente? Eu estou sempre em volta dos adolescentes, porque eu sou muito jovem, né? Sou uma pessoa jovem. O adolescente, ele ama batata frita hoje. Semana que vem, ele odeia batata frita. Isso aí deve ser estudado, isso aí deve ser pesquisado, é impressionante. Só que não se resume aos adolescentes, nós também somos assim. Eu vejo isso nas minhas filhas desde pequenininhas, é engraçado. Você vai lá, prepara algo bom, algo bonito para elas, faz a comida que você acha que elas amam, vai lá, prepara, de repente ela olha e diz assim, mas eu nem gosto disso. Mas semana passada queria comer todo dia. Eu fico observando a minha pessoa, né? Eu não gostava de abóbora quando eu era pequeno. Hoje eu gosto. Não sei explicar por quê. Talvez a forma com que foi me apresentada a abóbora quando criança. Eu não gostava de abóbora, eu não gostava de brócolis. Hoje eu amo brócolis. O pessoal até se assusta quando eu peço pizza com brócolis. Nossa, brócolis com bacon. Nossa, tem que ter o bacon, né? Tem que ter o bacon, né? Nós mudamos os sentimentos, as emoções, elas são transitórias, elas não dão base nenhuma. Sem falar que eles são confusos. Confusos. Eles nunca refletem com exatidão a verdade. Recentemente eu li um livro sobre organizar emoções, sentimentos, e o autor ele dá um exemplo ali sensacional a respeito das nossas emoções. De repente, hoje você se irou. Você estava na fila do supermercado, você foi mal atendido, de repente você deu um piti ali, você se estressou, você foi e bateu boca, você extravasou. Aí você acha que aquilo ali é fruto do mau atendimento. Mas, na verdade, no nosso coração, as nossas emoções, elas funcionam como uma máquina de tinta. Quem já foi comprar tinta aqui numa loja de tinta? Aí você vai lá e escolhe a tinta que você quer. Eu quero esse aqui, esse vermelho para o marrom com prata. Aí tem uns nomes engraçados lá. Aí o cara vai pegar uma lata de tinta branca, vai botar embaixo de uma máquina de misturar tinta. Ele vai abrir a lata da tinta e a máquina vai começar a jogar vários tons de tinta. Vai jogar um laranja, vai jogar um marrom, tu vai olhando assim, às vezes eu fico olhando e fico, isso não vai dar certo. O que preto tem a ver? O que o amarelo tem a ver? Eu estou pedindo vermelho. Mas o fruto daquelas misturas, ele fecha a tinta, depois coloca na máquina, liga aquela máquina começa o quê? Mexer. Aí, tchazã. Você chega em casa, receoso, mas abre a lata de tinta, está ali a cor que você escolheu. Nós somos uma fábrica de emoções e de sentimentos que estão mudando, estão se acumulando. O que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos sentindo hoje é fruto de várias emoções, de reações, de acontecimentos, ou seja, é uma confusão. Ou seja, você não se estourou, você não teve um momento de ira, porque simplesmente você foi mal atendido por um caixa. Começou lá atrás. Muitas coisas foram trazendo um sentimento de ira, foram tirando a tua paciência, foram tirando o teu amor, foram tirando a tua alegria, até chegar o momento que aquela mistura, aquela confusão de emoções e sentimentos
surtou. Os sentimentos e as emoções, elas são tão confusas, meus irmãos, que eu não sei se vocês são como eu, mas às vezes eu estou ansioso e não tenho a mínima ideia por quê. Eu chego e falo para a Pri assim, Pri, eu sei que você vai notar em algum momento que eu estou ansioso, tá? Porque eu estou dando sinais. Agora eu vou ser bem sincero contigo para te não se preocupar comigo. Eu não tenho ideia por quê. Aí lá vem a minha esposa preocupada. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Tem certeza que não aconteceu nada? Eu estou sendo sincero, minha esposa. Eu não tenho ideia. Agora, uma coisa eu sei, eu estou ansioso, eu estou nervoso. Como é que você vai basear, construir uma identidade em algo transitório, em algo confuso, em algo que não tem muitas vezes pé nem cabeça? Agostinho, no livro Confissões, ele tem uma frase muito interessante. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O nosso coração, a nossa alma, ela vive inquieta enquanto ela não repousa em Jesus. Entenda isso. Não podemos construir a nossa identidade baseada em sentimentos. É como se você estivesse construindo a sua identidade como um castelo de areia. Como se você estivesse construindo em cima de uma areia movediça. A qualquer momento vai ruir, a qualquer momento vai afundar, a qualquer momento vai entrar em colapso ali. E isso não vai se sustentar. Vai vir as críticas, vai vir as dificuldades, vai vir as confusões e vai ruir. A nossa identidade verdadeira está no que Deus declara sobre nós. Nós cantamos novamente essa música, né? É Ele que diz quem nós somos. É muito comum hoje nós vermos as pessoas, a nossa sociedade, tentando construir a sua identidade baseada em posses, conquistas. Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. O que é construir uma identidade baseada nas nossas posses e conquistas? Semana passada eu falei acerca de um vídeo que eu vi, só que eu não achei esse vídeo, mas um entrevistador ali, ele vai entrevistando as pessoas e vai perguntando para as pessoas quem você é. É a única pergunta que ele faz. E as pessoas respondem quem elas são baseado nas suas conquistas. Eu sou um advogado, eu sou um professor, eu sou um nadador, eu sou um campeão do mundo. E ele meio que contesta elas, meio que dizendo assim, tá, mas além daquilo que você faz, quem você é? E as pessoas travam. E eu até entendo nós travarmos diante de uma resposta dessa. Porque se eu digo que eu sou um campeão do mundo de natação, então quer dizer que antes de ser campeão, antes de ser um profissional, antes de ter alcançado uma conquista, se eu baseio hoje a minha resposta em algo que eu conquistei, o que eu era antes? Quem eu era antes? Ou seja, é como se a identidade não existisse, a pessoa passou a viver, passou a ter a existência baseada numa conquista, e ela vive uma busca constante para meio que se perpetuar.
sempre provar que ela tem um valor. Entenda isso. A nossa busca por identidade vai ser uma busca onde, de alguma maneira, nós queremos provar para nós mesmos e para o mundo que nós temos valor. Por isso, uma das saídas que nós encontramos muitas vezes é através das conquistas. Nós estamos ali sedentos por conquistar coisas, conquistar títulos, não pelo bem que aquilo pode fazer, pelo bem que aquilo ali pode ser uma bênção na nossa vida, aquele conhecimento, não. Porque nós estamos numa busca constante por reconhecimento, por meio que moldar a nossa identidade baseado nas nossas conquistas. Nós temos uma necessidade de formar a nossa identidade em volta de algo que o mundo dê valor. Não sei se vocês lembram de um meme que ficou muito famoso, de um gurizinho gordinho, que ele ficou conhecido por pregar, assim, ele, de maneira simples, assim, ele falava, né, de Jesus, então. Aí o vídeo dele ficou famoso um dia que ele vira assim para os irmãos e fala assim: meus irmãos, feliz da vida, com um sorriso no rosto, assim, né? Eu sou um baterista. Antes eu não era ninguém. Uma criança de 10 anos. Antes eu não era ninguém. Eu era só um irmão da igreja. Antes eu não era ninguém, eu era só um irmão da igreja. Hoje, eu sou baterista. Olha o que Deus faz, meu irmão. Olha o que Deus faz. E se você reparar aqui na nossa igreja, nós somos ninguém. E ninguém aqui é alguém, porque nós não temos nenhum baterista aqui. Olha o que Deus faz. Me transformou, eu era só um irmão. Era só um irmãozinho lá, agora ele, eu sou um baterista. Ou às vezes a gente coloca a nossa identidade nas nossas posses. Nós tentamos provar o nosso valor nos bens conquistados. Nós sempre queremos mostrar para os outros o que nós temos, como se isso moldasse a nossa identidade ou se isso desse valor para a nossa identidade. Vai alguém nos visitar, vai alguém nos conhecer, alguém está nos conhecendo e nós queremos de alguma forma, numa conversa, de alguma forma dizer para as pessoas: eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Meio que tentando se provar, tentando mostrar que tem um valor, tentando mostrar que é alguém baseado nas posses, naquilo que possui. Eu falei semana passada que eu já fui o chato do café. E uma das minhas atitudes era essa, eu queria mostrar tudo que eu sabia sobre café. E depois eu queria mostrar os artefatos que eu tinha de café. Está vendo essa cafeteira aqui, ó? Poucas pessoas têm no Brasil. É pouca gente que conseguiu isso aqui. Isso aqui foi difícil de conseguir. Isso aqui tem um valor que tu não tem noção. Vale muito isso aqui. Vale muito. Nossa. Spurgeon vai ter uma frase que ele vai dizer: não avalie um homem pela sua riqueza, mas pelo quanto ele é em Cristo. Um grão de graça pesa mais do que uma tonelada de ouro. Um grão de graça pesa mais do que uma tonelada de ouro. Entenda uma coisa, 1 Pedro 1, 3, 4 já vai nos alertar. Os nossos bens, eles podem ser perdidos. Há vários textos que vão dizer que todo ouro, toda prata desse mundo, a ferrugem
leva, corrói. Mas a nossa herança em Cristo não perde o seu valor. Qual é a nossa herança em Cristo? É quem nós somos em Jesus. Nós não precisamos ficar a todo tempo provando o nosso valor, tentando inflar o nosso ego, tentando de alguma maneira comprovar o nosso valor diante dos homens ou diante de nós mesmos. Amém? Terceiro, muito do que nós vimos semana passada, a nossa identidade, ela não pode ser construída baseada na opinião dos outros. Isso é escravidão. Você construir a sua identidade baseado no que os outros acham, ou no que os outros esperam de você, isso é escravidão. Gálatas 1:10 vai dizer: se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. O que esse texto já está nos apontando? Ou você é servo de Cristo, ou você é servo dos homens, escravo dos homens. Nós vivemos em uma era, em um mundo, onde as pessoas estão sedentas por medir o seu valor, por exemplo, nas redes sociais, pelo número de curtidas, pelo número de seguidores. É como se isso fosse uma aprovação, um reconhecimento de quem você é. Uma pessoa que tem mais seguidores, ela é cada vez mais importante. É assim que o nosso mundo mede as pessoas. É assim que o nosso mundo vai medindo. É muito interessante você ver alguns cortes, algumas entrevistas, onde a pessoa finge que ela não é ninguém. Eu acho interessante isso, né? Aí numa conversa ali e tal, a outra pessoa na conversa, de repente, descobre quantos seguidores tem aquela pessoa. O semblante muda. Nossa, você tem 1 milhão de seguidores. Como se a pessoa ganhasse uma existência, ganhasse uma identidade que tenha muito valor. As pessoas têm se entregado ao ridículo em busca de likes e aprovação. O que eu mais vejo na internet é pessoas se autodegradando em busca de aprovação, em busca de curtida. É como se o valor delas dependesse do número de curtidas ou do número de seguidores. O que importa para ela não é o que ela está postando, o conteúdo, não. Ela só tem um único objetivo: conseguir reconhecimento. Não importa o preço que isso custe. As pessoas estão escravas de uma identidade virtual, baseada em aprovação de pessoas que elas nem conhecem. Mas elas se esquecem que a opinião das pessoas também é volátil. As pessoas mudam. E a todo momento você pode descurtir alguém. Baseado no que você faz, você perde a aprovação das pessoas por conta das críticas, por conta daquilo que você postou. Ou seja, as pessoas acabam vivendo escravas da opinião alheia. Estão a todo momento tentando provarem que são especiais, tentando provar que elas têm um valor. E o mais interessante disso é que elas são escravas tanto da opinião dos outros, como também dos sentimentos dos outros. Os sentimentos mudam, as percepções mudam, e o valor que aquela pessoa dá para você muda. Muda, ela se altera. John Stott vai dizer que o cristão que busca a aprovação do mundo sempre viverá dividido. Não podemos servir a dois senhores, o aplauso de Deus e a aprovação dos homens. Ou seja, essa é a grande questão.
Você vai querer agradar a Deus ou uma popularidade virtual? E muitas vezes o mais triste é que essa popularidade virtual ela é totalmente desconexa da realidade. A pessoa tem uma identidade numa rede social, ela busca aprovação numa rede social, curtidas, mas aquela identidade que ela está construindo baseado na opinião dos outros, não tem nada a ver com a realidade dela. Isso é o mais triste ainda. Eu conheci uma pessoa que viajou o mundo inteiro sem sair de casa. Você deve estar se perguntando, né? Como? Me conte esse segredo. Ela vivia uma vida ilusória, imaginária. Ela era muito boa num negócio chamado Photoshop. Então ela tirava fotos maravilhosas com os fundos falsos. Numa semana ela estava na praia, na outra semana ela estava em Nova York, na outra semana ela estava em Dubai, na outra semana ela estava no deserto, sem sair de casa. E interagia com as pessoas como se aquilo tudo fosse verdade. Para onde vocês querem que eu vá agora? Tentando agradar as pessoas. Tudo isso ilusório, tudo isso insuficiente, totalmente escravos da opinião alheia. Muitas vezes, numa proporção menor, nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos meio que maquiar a nossa realidade para agradar aos outros. Ou tentar ganhar uma aprovação, aplauso do homem, por conta das nossas conquistas, por conta daquilo que nós estamos adquirindo. A maior escravidão é viver refém da opinião dos outros. E a maior liberdade é ser servo de Cristo Jesus. Viver da opinião alheia é viver acorrentado. Agora, em Cristo Jesus, você não precisa estar sempre conquistando, validando a sua identidade, porque nós já temos a aprovação definitiva de Jesus Cristo. Amém? A identidade moldada pelo mundo, ela é distorcida. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos amoldeis ao pensamento desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo ele vai sempre tentar nos moldar pelo sucesso financeiro, pela aparência, pelo status e pelo poder. Mas você precisa entender uma coisa. Esse caminho, formar a nossa identidade baseada nessas coisas, é totalmente contrário ao Evangelho. E eu preciso ressaltar isso aqui mais uma vez, porque infelizmente na nossa confusão evangélica, igrejas têm incentivado seus fiéis a moldarem a sua vida e a sua identidade baseadas na ambição, na aparência, no status e no poder. Isso é uma realidade. E agora você precisa entender uma coisa, isso não é evangelho. Isso é totalmente o contrário do evangelho. Porque esse evangelho pregado é um evangelho que sacia a nossa carne, apalpa o nosso ego.
Hernandes Dias Lopes tem uma frase que ele vai dizer que o mundo celebra o homem que se exalta. Cristo chama bem-aventurado o homem que se humilha. O mundo celebra o homem que se exalta. Cristo chama bem-aventurado o homem que se humilha. Por que será que nós temos uma sede, uma facilidade de adorarmos os homens pelos seus feitos? Porque de alguma maneira nós estamos idolatrando a nós mesmos. É um de nós que está ali. Ou eu posso ser exatamente assim. A nossa identidade, ela não deve ser moldada pelos padrões culturais, mas pela palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo que nos conforma à imagem de Cristo. Esse é o padrão do mundo. É contrário ao padrão de Deus. Concluindo aqui, construir identidade em sentimentos, bens, conquistas ou opiniões humanas é construir uma identidade sobre a areia. Somente em Cristo nós vamos ter uma identidade segura, eterna e transformadora. A nossa identidade, ela não é definida pelo que nós sentimos, não é definida por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós conquistamos. Nós somos definidos por quem nós somos em Cristo. Amém? Interessante que no Evangelho de Jesus Cristo, o veredito, a aprovação de Deus, ela é dada antes de nós desempenharmos as nossas funções. Romanos 8:1. Abra lá em Romanos 8:1. Só para você sair daqui abrindo, nem que seja um livro. Não ficar só ouvindo. Entendam uma coisa, meus irmãos, para nós fecharmos aqui. O que significa isso? Enquanto a Maradona, né, a Madonna, buscava todos os dias um veredito, uma aprovação baseada no seu desempenho, o nosso Deus, ele inverte a ordem das coisas. Sem Jesus, entenda uma coisa, sem Jesus nós somos pecadores. Nós não temos valor e nada do que nós fazemos agrada a Deus. E nós estamos debaixo de uma condenação eterna. Não há nada que nós façamos que vá agradar a Deus. Essa é a nossa realidade sem Jesus. Essa é a nossa identidade sem Deus. Tem um texto que depois eu posso te passar aqui a localização dele. Mas a palavra de Deus vai dizer que até as nossas ações, elas são trapos de imundícia. Tudo que nós fazemos, não importa nem se é bom, está contaminado pela impureza do pecado. Trapo de imundícia, para te ter uma noção do quão sério é isso, era o que as mulheres usavam antigamente para combater a TPM, se é que você me entende. Eram os trapos de imundícia. Mas essa é a nossa identidade sem Jesus. Totalmente perdidos, desorientados. Mas o nosso Deus, ele prova o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo na cruz e tomando o nosso lugar de condenação eterna. O que você já sabe, o que você já ouviu. Ali na cruz, Jesus, ele nos justifica. Ele toma o nosso lugar.
Ele toma para si a nossa antiga realidade. Por isso que Romanos 8:1 vai dizer: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa viver uma vida em busca de aprovação, como se estivesse sempre perante um tribunal, tentando ali reconhecer o seu valor, provar o seu valor. O veredito já foi dado, não há mais condenação. Paulo está dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A nossa identidade, ela não é mais marcada pelos nossos pecados, ela não é mais marcada pela nossa culpa, não é mais marcada, não tem mais o peso dos nossos pecados, porque na cruz Jesus levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Cristo, ele toma o nosso lugar, isso é justificação. Ele tomou sobre si uma condenação que era nossa. Ele tomou o nosso lugar, ele levou sobre si a ira de Deus. Tomou o nosso lugar. Agora, nós estamos sendo vistos diante de Deus como justos, justificados. Deus, ele imputa as nossas ações, imputa as ações perfeitas e as ações perfeitas de Cristo, o desempenho de Jesus, como se fossem nossas. Por isso que nós dizemos que Jesus veio viver uma vida que nós não conseguíamos viver. Uma vida de santidade. Por isso que só Ele foi santo, justo, perfeito, porque Ele viveu uma vida perfeita. Ele moldou a nossa identidade. Então Jesus tomou o nosso lugar. Ele veio nesse mundo. Ele teve ações perfeitas, ele teve um desempenho perfeito. E como nós trocamos de lugar, isso imputa a nós. Nós somos salvos pela vida e pela morte de Jesus. E o mais especial de tudo isso, nós somos adotados como filhos de Deus. Lá em Marcos 1:11, Deus vai dizer para Jesus: tu és o meu filho amado, de que me agrado. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, se nós estamos em Jesus, qual é a nossa identidade? Filhos amados de Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus? Filhos amados de Jesus. Não precisa viver uma vida a cada dia tentando provar o nosso valor. O nosso valor já foi nos dado em Cristo Jesus. O nosso valor não vem aqui de dentro. Nosso valor não vem do que o mundo acha que nós somos. O nosso valor vem daquilo que Jesus fez ali na cruz, daquilo que Jesus diz que nós somos. Ou seja, agora nós não temos que viver uma vida que nós vamos sempre tentar provar o nosso valor, tentar provar a nossa identidade, parecer bom. Não viva querendo sempre parecer bom, tentando conquistar algo, conquistar alguém, tentando preencher um vazio. As nossas boas ações, a nossa vida de servidão a Deus, a nossa vida para servindo uns aos outros, não é para conquistar algo ou provar o nosso valor, e sim porque isso faz parte da nossa nova identidade. Nós estamos preocupados em ajudar os outros porque, de fato, nós queremos o bem dos outros. Não queremos parecer bons. Não queremos ganhar likes com isso. Porque nós simplesmente queremos o bem do nosso próximo. Nós queremos
ajudar. Nós estamos a todo momento como se estivéssemos diante de Deus, adorando a Deus, não para ganhar algo dele, mas sim pelo que ele fez por nós. O que nós podemos fazer hoje é fruto da nova identidade que Jesus nos deu. Por isso que quem encontra Jesus, quem crê em Jesus, o texto vai dizer o quê? Nova criatura é. Nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura e você tem uma nova identidade. Sua velha identidade, as coisas velhas, o velho homem ficou para trás. Aquela velha vida de insatisfação, de sempre tentando buscar valor, sempre tentando provar algo, ficou para trás. Na cruz nós recebemos de Deus uma nova identidade. E graças ao que Jesus fez na cruz, nós podemos ser chamados filhos de Deus. A verdade que tanto nós procuramos e que tanto o mundo procura, essa identidade que o ser humano tem como necessidade, como se estivesse tentando preencher algo, não está no mundo e não está dentro de nós. Por isso que a autoajuda, você não pode se autoajudar. Porque o que nós precisamos não vem de nós, vem de Deus. Não somos nós que vamos, o nosso Deus se fez homem e veio até nós. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Amém? Não há mais condenação, nós fomos justificados, não há mais escravidão. Depois você leia todo o texto de Romanos. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há mais rejeição, porque em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos de Deus. Ou seja, para nós terminarmos aqui, a nossa identidade ela não é conquistada no mundo, mas recebida em Cristo Jesus. Não viva mais uma vida tentando se encontrar. Não viva mais uma vida perdida, de insatisfação, de tristeza, tentando encontrar no mundo, nas vielas do mundo, uma razão de existir, tentando encontrar no mundo uma identidade que faça sentido, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Não importa o dinheiro que você tenha, não importa a conquista que você alcance. Por isso que eu faço questão de ressaltar a fala da Maradona. Agora vai virar Maradona para mim. Por isso que eu faço questão de ressaltar uma mulher que tem tudo o que quer e o que pode ter. Tudo. É conhecida pelo mundo como a rainha do pop. Tem status, tem poder. As pessoas, olha só, uma pessoa que nem ela se encontrou, mas ela forma seguidores, forma identidades. Meninas e meninos querem ser o que ela é. Mal eles sabem que nem ela sabe o que é. Porque ela vive uma vida de insatisfação. Ela consegue ter momentos que o ego dela está inflado. Mas de repente ela volta para a realidade. E essa realidade se chama uma realidade sem Jesus. Que Jesus possa ser a nossa identidade. Amém. Que nós possamos crer que nós somos o que somos graças a Cristo Jesus. Amém?